há prós e contras. Concordo com tudo que você falou, tá? O Nietzsche está falando que o Júnior ganhou do Botafogo no Rio. Levar em consideração algumas coisas. Esse time do Botafogo que perde é o time que ainda não estava embalado. O Botafogo perde as 2 primeiras partidas da Libertadores, depois, se não me engano, vence as outras 3 e empata a última contra o próprio Barranquilla na Colômbia. Algumas coisas precisam ser destacadas, tá? Eu concordo com toda a análise que o Renan trouxe para a gente, principalmente a nível técnico, Renan. Talvez você tenha feito ali um ranqueamento perfeito. Acho que o melhor cenário seria enfrentar o Júnior, Barranquilla, ou enfrentar o Huachipato, caso o Huachipato vença o Grêmio nessas partidas que ainda vão ser remarcadas. São esses 2 os melhores cenários. Só que tem algumas coisas que a gente precisa ponderar. Por conta da Copa América, Renan, geralmente as oitavas de final da Libertadores elas são feitas em julho, né? Só que por conta da Copa América, as partidas das oitavas de final serão feitas próximas do fim de agosto. Se não me engano, é dia 16 e 21, 14 e 21. É um negócio assim, são datas já para o fim de agosto. O que isso quer dizer? Isso é bom, por quê? Porque é um momento que o Flamengo já vai contar com todos os seus jogadores certinho. Então, todo mundo que disputa a Copa América, eles podem voltar o mês de julho inteiro. O Flamengo vai ter para fazer qualquer tipo de mudança. Vai ter a chegada de novos atletas. Isso é fundamental. Vai ter um período de pré-adaptação desses atletas. Isso é muito bom. Só que, Renan, quanto mais para frente você vai, mais jogos você tem. Historicamente, no futebol brasileiro, os 2 meses que tem mais jogos são os meses de julho e os meses de agosto. Por que eu estou dizendo isso? Porque são as fases decisivas. É onde se concentram os jogos da Libertadores e Copa do Brasil. Então, como será o calendário do futebol brasileiro nesse período? Talvez enfrentar um time na Colômbia e enfrentar um time... O Huachipato é da onde? É do Peru? Não lembro de onde é o Huachipato agora. Mas será que a viagem, Renan, é o melhor cenário? Por que eu estou perguntando isso? Porque pode ser um momento em que o Flamengo tenha que contribuir com os jogos da Copa do Brasil e vai começar a dar pau, irmão. Vai começar a gargalar e é jogo atrás de jogo. E a gente viu que o planejamento do Flamengo nessa primeira fase não foi um planejamento muito assertivo. O que eu quero dizer não estou dizendo que lá nas oitavas de final, Renan, o Flamengo vai optar pelo planejamento errado. Mas o que eu quero dizer, Renan, é que se uma vez a gente errou, o que vai me garantir que a gente não erre de novo? Talvez fazer algumas escolhas em detrimento de uma Copa do Brasil? Não sei. E como é que o Flamengo vai reagir frente a isso? Eu também não sei. Então, eu realmente fico preocupado. Esse é o pró de enfrentar uma equipe que, tecnicamente, é mais fraca, mas qual é o contra? Realmente é você ter que fazer uma viagem para a Colômbia e uma viagem para o Chile, né? Que o pessoal está falando aí. Que o Huachipato não é do Peru, é do Chile. Então, fica esse questionamento. Tem prós e contras. Qual é o contra de enfrentar um Atlético Mineiro, Renan? É o nível técnico. O contra de um Palmeiras é o nível técnico e um gramado sintético. Tem que contribuir com esses 2 cenários. Só que qual é o pró? Viagens mais curtas. Você está do lado de Minas Gerais. Em 1 hora tu está em Minas Gerais. Em 1 hora você está em São Paulo. Em Minas Gerais até um pouco mais, 1h30, quase 2 horas. Mas você entende aonde eu quero chegar, cara? Essa fase de oitavas de final, principalmente no período que vai acontecer os jogos, precisa ser levado em consideração todo o lado de logística. Isso tem que ser levado em consideração. Então, para pensar comigo. O The Strongest passa em primeiro. O Bolívar já é o primeiro. Eu acho que não vale a pena enfrentar esses 2. Com todo respeito, Renan, eu prefiro pegar um Palmeiras, eu prefiro pegar um Atlético Mineiro do que pegar esses 2 times aí de altitude. Por quê? Porque, cara, dependendo de como for a quantidade de jogos e dependendo de como for o jogo de ida, se o Flamengo mete só 1-0 no Bolívar, Renan, vamos supor, na ida, cara, na volta fudeu, pô. Na volta, estamos lascados. É muito provável, mesmo que esses times sejam ruins,
que o Flamengo não consiga desempenhar um bom futebol na altitude de 3.000 e lá vai porrada de metros do nível do mar e a gente cai. Você entende? Então, assim, cara, oitavas de final é diferente. O pessoal tá falando, tá maluco. Gente, o Bolívar eliminou o Atlético Paranaense vencendo por 3-1 na ida, jogando na altitude, perde na volta só por 2-0. Geralmente, quando eles descem é 4 e lá vai fumaça. Tomou 2-0, foi pro pênalti e eliminou os caras. Não aconteceu o mesmo contra o Internacional. Realmente, não aconteceu. Mas você entende que, às vezes, tem alguns cenários que acabam não contribuindo? E aí o Elias está falando que eu sou louco. Eu sou louco por quê de enfrentar o Palmeiras? Eu vou te fazer um questionamento. O Boca Juniors, para mim, do ano passado, foi um dos piores finalistas dos últimos anos de Libertadores. Eliminou o Palmeiras jogando o segundo jogo na casa dos caras. Ué, é tão difícil assim eliminar o Palmeiras? Eu, particularmente, vendo o que o Palmeiras produziu hoje contra o São Lourenço, irmão, eu não acho difícil, não. Palmeiras vai ter a chegada aí de um jogador, mas perdeu o Hendrick, que era a referência de ataque deles. Pode perder outros meninos aí, o Estevão está com proposta para ir embora. Eu acho que o Palmeiras tende a cair tecnicamente. E eu já não acho o Palmeiras de anos atrás. A gente acabou de enfrentar eles pelo Brasileiro e, confesso, eu achei o Flamengo melhor do que o Palmeiras. Não foi um jogaço, mas também não vi esse bicho de 7 cabeças. Talvez enfrentar o Fluminense fosse até melhor. Você não tem viagem, você já está no estado. E, cara, o Fluminense também não é esse bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente fica olhando para o nosso time e esquece que do outro lado o time dos caras também não está voando, não, cara. O Palmeiras não está voando. Talvez hoje quem esteja voando um pouquinho mais é o Atlético Mineiro. Mas mesmo assim, não vejo tanto problema comparado a esse cenário de altitude que eu citei, tá? Não estou dizendo que o Flamengo não possa vir aqui meter 4-5-0 no Bolívar em casa, no The Strongest em casa, e depois segurar lá e tranquilo, joga fechadinho, não precisa correr risco. Mas, irmão, é arriscado. Tem que jogar com 50-50. É 50% de chance de tu empurrar uma goleada nos caras e 50% de ser um jogo de 1-2-0 e tu se fuder na volta. Entendeu? Então, cara, é complicado. É complicado. A Libertadores é traiçoeira, já diria João Guilherme, né, o Renan? Mas, sem dúvidas, eu acho que hoje o melhor cenário seria enfrentar um Júnior Barranquilla, por conta do nível técnico, ou torcer para o Huachipato vencer o Grêmio no próximo jogo, e aí eles vão ser os líderes do jogo lá, e a gente enfrenta eles. Eu acho que são 2 cenários tranquilos. Agora vem aquela pitadinha do chefe, Renan. Ano passado a gente pegou o pior primeiro colocado. Perdemos. Você entende? Mas eu acho que aconteceria com qualquer outro ali, entendeu? Se a gente for eliminado pelo Olímpia, eu acho que a gente seria eliminado por qualquer outro ali. É porque, assim, a questão é a seguinte, o Flamengo vai precisar... Você entende que a gente foi eliminado pro Olímpia porque só meteu 1-0 na ida? Se aquele jogo tivesse sido um jogo resolvido na ida, a gente não passaria o perrengue que passou na volta, irmão.